sem o dom da ciência, nós ficamos cegos. E se eu ficar cego, eu não vou conseguir enxergar a vida, não sei. Porque às vezes eu vejo, e aliás, quando eu morava em São Paulo, quando eu fazia teologia, ali no Ipiranga, eu passava no Instituto Padre Chico, que era dos cegos. E vocês acreditam que talvez ele enxergasse mais do que nós que passávamos olhando? Interessante, né? Eu vejo que às vezes tem cegos que leem muito mais do que nós que temos bons olhos e não conseguimos ler. Não sei a preguiça, não sei o que é isso. Mas eu estou falando isso porque lá na minha ex-paróquia tinha uma pessoa que ela ganhou uma máquina Braille e ela escrevia uma coisa assim fantástica. Ela perdeu a visão, mas ela recuperou um instinto de vida que era uma coisa fantástica. Então não é só a cegueira, porque senão tem muitos cegos que continuam sendo. Não, mas nós estamos falando às vezes de uma cegueira espiritual, de uma cegueira que nós não buscamos um significado profundo para a nossa vida. Então você pode ser feliz, mas para isso tem que se perguntar, tem que buscar, tem que achar. E quando você identifica, você consegue ver que Deus é maravilhoso e tem sido uma bênção nas nossas vidas, sempre respeitando a nossa liberdade. Vamos colocar as intenções da Ana Maria de Oliveira Lima, de Alvinópolis, Minas Gerais. Vamos colocar os pés da Sagrada Família, lembrando que vamos depois colocar no altar para 100 missas. Então lembrem-se vocês que estão fazendo seus pedidos, sempre estaremos em oração. Tem gente orando por vocês aqui. Agora, oração, vamos agir. Vamos atrás daquilo que é possível. Maria Terezinha Gomes de Campinas também, ela manda as suas intenções e diz que está muito feliz de poder me ver. Terezinha, um grande abraço. Aliás, quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Terezinha, que já faz tempo que eu não a vejo, e também para a dona Benildes, lá de Teresópolis, que é uma grande amiga nossa. Espero que a senhora se restabeleça o quanto antes. Eliane Dornelles Lazari, de Assis, Chateaubriand, Paraná. Maria Aparecida Romeu, de Caetité, Bahia. E Odete Verli, de Nova Venécia, Espírito Santo. Então, são as intenções que nós vamos colocando e a gente vai falar um pouquinho agora, padre, sobre o livro pós-sinodal, né? A exortação pós-sinodal do Papa, Amor, a alegria do amor, né? A pessoa, como eu estava falando um pouquinho da frase até do próprio Nietzsche, né? A alegria de viver não é só viver, mas com amor, né? E o amor a gente sabe que é um dom que vem de Deus. E nós estamos falando desse livro, não sei se você já teve contato com ele. Eu, para ser sincero, eu só folhei, não consegui. É tanta coisa para a gente ler que eu não consegui ler totalmente ainda, mas eu sei que é de uma riqueza ímpar. Eu recebi um resumo lá em casa, então eu acabei me interessando também pelo resumo para poder falar um pouco, né, nas nossas igrejas. Enfim, mas seja lá como for, tem um VT que eu gostaria de chamar, porque isso vai ajudar a gente a pensar, a refletir, isso ajuda muito. Mas seja lá como for, seria interessante que você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo e vendo, né, que você possa ter esse livro nas suas mãos, né, e possa, portanto, lê-lo, né. Falo de um livro, mas é uma exortação pós-sinodal. Você sabe que houve um sínodo da família em Roma e compete ao Papa, então, portanto, a compilar, a escrever tudo aquilo que foram os resultados das grandes sessões que aconteceram. Tem notícias sobre isso, padre? Sim, sim. Eu também dei uma lida assim no documento, não com tanta profundidade, porque às vezes você tem uma leitura mais dinâmica e uma leitura mais de estudo. Mas o que me chamou bastante a atenção no documento, eu senti uma fala nova do Papa Francisco e que às vezes não se fala muito, porque se coloca a família de modo muito perfeito. E aos poucos o Papa vai mostrando que a família tem as suas imperfeições, seus dramas, já que nós estamos falando de sofrimento, mas ele termina o final do documento sempre realçando assim, em meio a esses contratempos que nós somos convidados a amar a nossa família no amor. Porque quando você tem o amor, você não só suporta o outro, você não só tolera o outro, mas você aprende com o diferente. Porque é interessante isso que você falou, a gente suporta, e Paulo diz de maneira tão clara, né? Suportai-vos uns aos outros. E eu vejo assim essa palavra com
como um suporte. Sim. Suportar não só no sentido de aguentar, seria horrível isso, porque ninguém também é masoquista, mas eu diria dar suporte para a vida do outro, né? Suporta o outro, faz com que ele consiga estar de pé. O Padre Paulo, e a família é isso, né? Nós só falamos assim, claro, a gente vem de uma família, né? Uma das coisas que eu aprendi muito com a minha mãe foi, eu vim de uma família interiorana, do interior, muito simples, né? Mas eu sempre observava nos meus pais, principalmente na minha mãe. Meu pai já era mais reclamão, reclama até hoje. Mas na minha mãe, essa alegria da vida. As dificuldades vinham e ela tinha essa alegria, essa confiança. Então, a família, de um certo modo, é o nosso suporte. Ruim com a família, pior sem ela. Não dá, é impossível, né? Então, em sua exortação apostólica sobre a família, o Papa Francisco dá bons conselhos para o fortalecer, o relacionamento dos casais. E como é importante a gente poder... Vamos dar uma olhadinha nesse EVT, que isso faz a gente pensar, refletir. Aquilo que o padre está falando aqui, isso vai ilustrando e vai provocando cada vez mais reflexão. Vamos ver. Em sua exortação, Amores Letícia, o Papa dá bons conselhos para a vida diária dos casais. Por exemplo, propõe uma boa estratégia para falar de situações difíceis. Ele diz que muitos desentendimentos entre casais não acontecem por coisas importantes. Então a chave está no modo como as coisas são ditas ou na postura que se tem durante o diálogo. E por isso ele propõe as seguintes orientações. Se maus sentimentos começam a aparecer, eles devem ser tratados com sensibilidade para que não interrompam a dinâmica do diálogo. A habilidade para dizer o que se está pensando sem ofender a outra pessoa é importante. Palavras devem ser escolhidas com cuidado para não ofender, especialmente quando se está discutindo sobre questões difíceis. Fazer uma observação nunca deve envolver raiva, causando mágoa. Evitar usar o tom moralista para ferir, ridicularizar, acusar e ofender. O Papa também propõe que os casais tentem desenvolver o hábito de dar real importância ao outro, interpretar o fundo de seu coração para perceber as preocupações e as colocar em um diálogo aprofundado. E, acima de tudo, dar menos peso aos defeitos, porque a outra pessoa é muito mais do que as pequenas coisas que irritam. O fato de seu amor não ser perfeito não significa que ele não seja verdadeiro ou real. Outro ponto proposto no documento é que é necessário tempo para falar sobre as coisas, para abraçar sem pressa, para partilhar os planos, para ouvir e olhar no fundo dos olhos do outro para apreciar e para fortalecer a relação. Na lista de conselhos práticos, o Papa diz que é sempre bom os casais darem um beijo de bom dia, uma bênção à noite, esperar sendo incapaz de dormir até que o outro chegue, viajar juntos e dividir tarefas domésticas, quebrar a rotina com festas e alegrar a família com celebrações de aniversário e eventos especiais. Nosso querido Papa Francisco, ele tem tido posturas belíssimas, não, padre? Sim. É uma alegria. Então, olha, esse livro está na nossa livraria, você pode adquiri-lo. É só ligar no nosso Disc Shop e aí você pode adquiri-lo e meditar, pensar, refletir. Porque às vezes a gente reclama, eu vejo muita gente reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando dos filhos. Espera um pouquinho, tá bom. Já teve a reclamação, agora vamos para a ação. Né? Porque senão fica parado, né? De repente, as pessoas às vezes querem uma coisa assim um pouquinho mágica, né? Tipo, vamos para a ciência, não? De repente, nós precisamos avançar. As águas mais profundas, chega de superficialidade. Jesus pede e a gente tem que ouvir a sua voz, como fora a pesca. Passamos a noite inteira aqui, mas em respeito à tua palavra, vamos lança a tua direita aí, vai ver quantos peixes nós vamos apanhar. Bem, mas seja lá como for, ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Então, ligue aí no Disc Shop e compre esse seu livro para poder meditar com a família e assim por diante, não é bem? Padre, nós estávamos falando um pouquinho do Evangelho, voltando um pouquinho, só para fazer um pouquinho daquele gancho que nós conversávamos. Qual a sua intuição, qual que é a sua palavra de ciência? A sua ciência, o que veio quando você estava ouvindo e visualizando? Então, é fantástico isso, né? Esse trabalho que a Associação do Senhor Jesus faz, a TV Século XXI. Então,
a imagem e a fala e o contato com a palavra nos inspira, né? Mas o que me chamou bastante a atenção foi quando todo o processo litúrgico que Jesus faz, o barro, o cego que está no caminho, mas se nós observarmos bem, o imperativo que Jesus fala para ele, vai para a piscina, vai se lavar, né? E só depois dessa atitude que ele vai, que ele se lava, que verdadeiramente o milagre acontece. Nós estamos falando aqui de lidar com o sofrimento, de ser feliz. A felicidade, ela acontece quando o ser humano busca, né? Quando ele se movimenta. Eu gosto muito da frase de Aristóteles, quando ele fala, a vida é movimento, né? Então você tem que se mover. Não adianta a pessoa se perguntar, vou rezar para Santa Rita me conceder um emprego. Mas você não faz uma reciclagem, você não procura investir em você mesmo, você não faz um curso, quer dizer, se acomoda, não é? Então a vida exige isso de nós e nós observamos, eu observei muito isso nessa fala, achei muito forte quando Jesus falou isso para o cego e ele falou o que foi, né? E ele pediu ajuda, isso é fundamental, porque às vezes também na vida a gente não consegue movimentar porque o nosso orgulho não nos deixa, então a gente tem que pedir ajuda. Somos cegos, né? Somos cegos. Às vezes você precisa, eu acho engraçado, o senhor deve pegar muito isso, a pessoa chega para nós e fala assim, compadre, eu estou muito doente, estou com uma dor de cabeça, aí o senhor faz uma oração, a gente faz, aí depois a gente pergunta, você foi ao médico? Não fui, mas como não vai ao médico? Como que você está com diabetes e não para de comer doce? Como você tem problema de pressão alta e não toma os medicamentos? Quer dizer, a vida ela exige de nós esse movimentar-se com responsabilidade, não? Isso é importante porque eu até falava do meu pai aquela hora, né, que a gente cuida com tanto amor e carinho e tal, e muitos também dos nossos irmãos que estão nos ouvindo e vendo também cuidam de seus parentes, pessoas que estão acamadas, e se não tiver esse olhar diferenciado de ajuda um para com o outro, a gente acaba desfalecendo e acabamos não compreendendo. Então, aquela primeira fala que nós tínhamos, nunca perguntar por quê, mas para quê? Se a gente colocar a nossa esperança nesta vida somente, nossa, estaremos decepcionados, porque aqui passa muito rápido. E quando a gente dá conta, já passou a história e de repente você não amou. É como dizia Teresinha do Menino Jesus, amar, 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 amar e chegar no final do dia ou no final da vida e dizer amei pouco. Porque o amor vem de Deus, é um dom que Ele nos dá, né? Fé, esperança, amor são virtudes que vêm de Deus. Pode pedir, Senhor, dai-me fé, dai-me esperança, dai-me amor, para que eu possa fazer tudo com amor e dedicação. E a ação, como você falava, fantástico isso, né? Porque Jesus usa dos elementos da terra. Hoje nós temos também os elementos da terra, tudo é feito aqui, nada é feito fora da terra, tudo da terra. Usar os elementos apropriados, certos, propícios. Aliás, o livro do Eclesiástico diz, eu vou criar os médicos para curar vocês. Sim. Isso é importante. E a pessoa às vezes quer uma coisa assim, é que hoje o Sistema Único de Saúde, né, essa confusão armada que está aí, não é difícil. E as pessoas às vezes vão e enfrentam uma fila incomensurável. Assim, né, padre? Nós não vamos entrar em detalhes, mas eu acho que o senhor está tocando uma realidade grande. Por exemplo, a questão política. É muito fácil culpar também, né, a governabilidade do vereador, do prefeito, do presidente e nós nos ausentarmos de tudo isso. É preciso lembrar que nós somos responsáveis também por toda a movimentação política. Então, principalmente nas próximas eleições. Exatamente. Então, a gente tem que... Nós escolhemos nossos parlamentares, sem cortar sua fala, mas escolhemos nossos parlamentares e nem sabemos quem escolhemos. E se eu perguntar para você, você sabe quem é o senador que você votou? E o parlamentar, o deputado federal, estadual? É importante saber quem que nós vamos colocar, porque senão está nas nossas mãos essa situação. A vida está nas nossas mãos, né? Essa é uma das coisas mais bonitas, já que estamos falando do amor e estamos falando de Cristo, a maior prova que Cristo nos ama é porque Ele morre por amor, na gratuidade e na liberdade. Jesus morre na cruz, Ele não fala assim, Padre Paulos, né, eu vou morrer por vocês. Simplesmente Ele morre, né? E Ele também nos ama na gratuidade. E às vezes a gente não sabe usar esse exercício da liberdade. Interessante que quando Ele percebeu o sofrimento que Ele iria passar, Ele até dizia, Pai, se possível, afaste esse cálice de mim, mas se não seja feita a Tua vontade.
e naquele momento ele se incorporou do amor, né? Então aceitou como alguém que vai ao patíbulo sem manifestar um ai, né? Sem manifestar uma fala sequer. Muito interessante tudo isso, porque aí começou a entrar o processo do amor, né? Vocês vão me violentar, vão, como diz o profeta Isaías, vocês vão me tornar o pior dos piores, mas o amor será vencedor. Então, dizendo para você também, olha aí, o amor sempre vencerá em todas as circunstâncias, em todas. Estou falando do amor que vem de Deus, não aquele amor que a gente tem, que é paixão e que gera uma confusão na vida da gente. Eu trabalho com casais, né, no Tribunal Eclesiástico, e eu sempre percebo, paixão que não virou amor não vai dar casamento certo, sabe? Não dá. Paixão, aquela coisa cega, eu quero casar, mas não tem amor nenhum, sabe? Aí vai lá, a gente prova lá no tribunal que não tinha amor coisíssima nenhuma, era só fogo de palha às vezes, sabe? Que é uma pena isso. Eu gosto e a gente trabalha muito com isso. Sim, eu gosto de uma frase muito assim, de Santo Agostinho, né? Se você começa a amar, você tem que se preparar para sofrer, né? Não tem como, está relacionado. Amor e sofrimento, eles são sinônimos, né? Você vê, a mãe ama o filho, então a mãe faz o sacrifício pelo filho. E o filho que ama seus pais também faz o sacrifício. Quer dizer, a vida no amor, ela é feita de sacrifícios, não tem como. Então um casal necessariamente, para se dar bem, uma família, para ser uma família realizada, tem que abrir mão dos determinados confortos. Tem que ter disciplina, mas não é disciplina pela disciplina, mas é a disciplina do amor. Ela nos educa, nos ajuda. Para dizer isso, né, padre, nós sabemos tão pouco das coisas, né? Muito. Aliás, eu sempre falo muito na igreja isso, não há mistério mais na vida. Do Pai saímos, ao Pai voltaremos e Jesus é o caminho. Isso na mística, isso pode nos encantar, nos fortalecer, mas sempre vai permanecer a dúvida, de uma certa forma. E a dúvida metódica até, que é boa, ela nos faz neuróticos, lógico, mas porque a gente fica meio, né? Não sei se faço, se não faço, eu preciso decidir, não sei como decidir, e vou lá perguntar para o padre, e eu fico até arrepiado quando pergunto para ele, padre, me dá um conselho aqui. Não, papai, quem que tem que decidir é você. Porque se eu falar uma palavra boa, vai dar tudo certo e você vai achar que eu sou o melhor padre. E se de repente você for na minha conversa e não der certo, vai ser uma tragédia. Então, nós estamos aqui para caminharmos juntos, sem ter esse medo de errar e viver o ano da misericórdia com muita sabedoria, com muito discernimento, com muita ciência. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos logo em seguida.